Tudo joinha? Você está em Quadrinhos e Retângulos. Este é o seu canal de impressões de leitura e hoje nós vamos conversar sobre os sermões do Padre Vieira. Lembrando que este livro aqui faz parte dos 12 livros para 2021 que nós apresentamos aqui no canal. Caso você não tenha visto o nosso vídeo apresentando os 12 livros para 2021, eu vou deixar no card aqui em cima, tá? A sugestão para que você possa assistir e ver qual é a seleção de livros para o nosso canal neste ano. Para fazer a resenha deste livro aqui, eu recorri, além da leitura pura e simples dos sermões do Padre Antônio Vieira, a 2 livros teóricos. O primeiro deles é A Literatura Portuguesa, do Massaúd Moisés, e o outro, História Concisa da Literatura Brasileira, do Alfredo Bozzi. Então, com a ajuda desses 2 livros teóricos, nós vamos conversar sobre os sermões do Padre Antônio Vieira. Bom, segundo o professor Massaúd Moisés, o Padre Antônio Vieira é a mais alta personalidade humana e cultural do período barroco luso-brasileiro. Isso confirmado pelo Alfredo Bozzi, que o posiciona como o nome central da prosa barroca. E para quem não lembra muito bem, é bom a gente dizer, né? É bom a gente lembrar que o barroco é aquele período literário, aquele período cultural, artístico, que se estende das últimas décadas do século XVI até meados do século XVIII. Bozzi lembra ainda que existe um Vieira brasileiro, um Vieira português e um Vieira europeu. E que essa riqueza de dimensões se deve, entre outros fatores, à sua estatura humana, em que não parece exagero reconhecer traços de gênio. No nosso vídeo de apresentação dos 12 livros para 2021, vocês vão lembrar que quando eu apresentei este livro aqui, eu coloquei a questão do Padre Antônio Vieira pertencer à literatura brasileira, à literatura portuguesa ou, enfim, as duas. E agora nós temos então o Alfredo Bozzi confirmando um Vieira brasileiro, um Vieira português e um Vieira europeu, justamente por conta da sua genialidade, por conta da sua literatura que é verdadeiramente universal. Pois bem, tudo isso pode ser observado neste livro aqui da LIPM, que traz apenas 3 sermões dos muitos em mais de 15 volumes que foram publicados originalmente entre 1679 e 1718. A seleção desse livro aqui, com esses 3 textos, é feita pelo Homero Araújo e consta, afinal de contas, de quais? Do Sermão da Sexagésima, do Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as de Holanda e do Sermão do Bom Ladrão. O primeiro dos textos que este livro apresenta, então, é o Sermão da Sexagésima, que foi dito em Portugal e está endereçado aos clérigos, ocasião em que o padre trata da pregação enquanto uma estrutura textual bem planejada. Mas, sobretudo, ele responde à questão da sua atual pouca ou nenhuma efetividade, ou seja, ele está preocupado de que as pregações ditas não cumpram o seu papel. Ele se preocupa ao constatar que no período apostólico uma única pregação convertia milhares, enquanto que no seu tempo ditas milhares delas não convertiam ninguém. E conclui que a causa desse insucesso está na substituição do evangelho pelo discurso político e ideológico. Nada a ver com o tempo atual, né? Ele percebe que não se prega a Cristo, mas a si próprio e os achismos e interesses daquele que prega. É bem verdade que há muitos na igreja que preferem ainda ficar na sacristia. O segundo texto do livro trata-se do Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as de Holanda. Dito em Salvador, num contexto de campanha de oração realizada durante 15 dias com o Santíssimo Sacramento exposto, em que se clama a intervenção divina contra a invasão da Bahia pelos protestantes da Holanda.
Enquanto luta com Deus, contra-reformista convicto e nada ecumênico, Vieira mostra as consequências sociais, políticas e religiosas que o triunfo dos inimigos da fé representaria, não apenas para o Império Português, como também para a honra do nome do Senhor, mostrando com santa ousadia que todos sairiam perdendo, inclusive Deus. A Igreja Católica, ela é tão fundamentalista quanto qualquer igreja protestante, evangélica. O terceiro e último sermão é o do bom ladrão e está endereçado às autoridades e aos gestores públicos. Nele, Vieira desenvolve a doutrina da necessidade de restituição para o perdão do pecado do roubo e faz uma eloquente defesa da lisura e da responsabilidade administrativa, ao mesmo tempo que denuncia a corrupção generalizada na capital do Império Português. Sem medo de desagradar o rei ou as autoridades, mostra que é possível tratar de temas políticos e sociais de forma evangélica pura, sem tendências e partidarismos, apenas desejando o bem-estar do povo, o progresso da nação, a conversão dos pecadores e a salvação das almas. Enfim, diríamos que ele desenvolve uma teologia da libertação integral e autêntica, e não esse ecofeminismo comunista que nós vemos hoje em dia, afetado e lacrador que não liberta ninguém de absolutamente nada. Então eu era realmente uma jovem problemática. Ainda bem. Seria inclusive muito bom que as autoridades eclesiásticas e políticas e todas as pessoas de boa vontade voltassem aos sermões do Padre Antônio Vieira e meditassem na sua doutrina, já que o cenário não parece ter mudado muito apesar dos séculos. A edição da LPM ela é bastante simples, não tem orelhas, mas tem textos de apoio e notas explicativas bastante interessantes, embora nem sempre completamente corretas. Esse, pessoal, então foi o nosso comentário sobre os sermões do Padre Antônio Vieira, o terceiro livro lido na nossa lista de 12 para 2021. Se você conhece esse livro, se você já leu, deixa aqui nos comentários a sua impressão de leitura, participa do nosso canal, deixando o seu like, compartilhando o nosso conteúdo e se inscrevendo caso ainda não seja inscrito. Até a próxima!